Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite se você está vendo esse vídeo depois, mas principalmente boa tarde para Viviane, para Anne, para Elane, Samuel, Vanessa, Crislaine e Duda. Pessoal, prazer estar aqui de novo com vocês. Essa é a disciplina Princípios de Economia, que está sendo lecionada no segundo semestre na UFRPE, segundo semestre de 21. Ô aninho complicado, hein? Já está todo mundo chegando naquele ritmo de final de ano, correria, parece que o dia não cabe, tudo que a gente tem para fazer não cabe no mesmo dia. E na nossa disciplina, por outro lado, a gente vai aqui tranquilo, sem correria, com toda a calma, discutindo as novas questões que a gente está vendo. Deixa eu fazer uma enquete aqui para começar. Quantos de vocês conseguiu assistir o vídeo que eu coloquei ontem, no início da tarde? Eu sei, estava muito em cima. Muita gente pode não ter conseguido. Levanta a mãozinha aí ou faz um joinha se você conseguiu. Ó, Vanessa conseguiu. Quem mais? Elane não deu tempo, não viu. A Anne também já fez sinal aqui que não deu tempo. Tá. Não tem problema, pessoal. O vídeo está lá e ele está disponível. Depois vocês podem assistir com calma, inclusive no final de semana e tal. De toda forma, eu vou fazer um resgate, né? Porque senão a gente não pode adiantar. Então, a nossa aula hoje vai ser assim. Agora são 16h30. Eu vou trabalhar mais ou menos uma hora nesse assunto novo lá, que é a economia do bem-estar. E aí, quando der 17h30, eu paro e a gente vai dar uma olhadinha nas questões da quinta lista de exercícios, tá? Que vocês já devem ter recebido a resposta. Viviane, chegou aí dessa vez, não? A resposta? O e-mail? Ainda não, professor. Eu estou vendo se Eita, há algum delay da internet, estou olhando na caixa de spam, mas se até o engraçado. final da aula não receber, aí eu lhe peço de novo. Vou esperar Tá até o bom. finalzinho da aula, para ver, pode ser alguma coisa na internet, sei lá, Que mas eu não estranho, recebi. né? De toda forma, eu posso te afirmar que a sua nota foi uma das melhores, tá? Só para te tranquilizar. Não vou revelar publicamente, não, mas a sua nota foi boa, tá? Então pode ficar tranquila que quando você receber sua nota, você vai ficar, ó, engolindo as orelhas de felicidade. Pessoal, Eu já fiquei mais ansiosa, mas tudo bem. pessoal, o assunto hoje é economia do bem-estar. Já no nosso último encontro, eu distingui aqui junto com vocês o que o economista pensa de bem-estar, tá? O bem-estar que a gente escuta, geralmente a gente está falando de qualidade de vida. Outras pessoas pensam na expressão bem-estar e pensam no estado de bem-estar social, que foi aquilo que a Europa fez depois da Segunda Guerra. Foi lá, criou um monte de hospitais públicos, criou creche pública, criou seguro-desemprego de mais de um ano, criou um monte de apoio, assim, uma espécie de rede de segurança social, e que ganhou o nome de bem-estar social, ou estado do bem-estar social, Europa pós-guerra, no século passado. Tá. Aqui não é disso que a gente está falando. Aqui a gente está falando bem-estar econômico. O que é bem-estar econômico? É você estar andando num shopping e falar assim: ah, estou precisando comprar um sapato. Aí vai passando pelas vitrines e fala assim: não, aquele ali é bonito, mas está muito caro. Aí você anda mais um pouquinho, vê um outro e fala assim: olha, é parecido com aquele primeiro e um pouco mais em conta. Deixa eu entrar lá. Vem cá, você divide esse sapato aqui em 10 vezes, a pessoa fala assim: até 12. Você fala, isso é bem-estar econômico. Bem-estar econômico é a condição que decorre de alguém tentar desesperadamente concorrer com outros fornecedores para pegar o seu dinheiro. Isso faz com que essas empresas ou queiram te atender o melhor possível, ou até tenham que oferecer preço mesmo muito em conta, senão não vende. Então essa concorrência, essa multiplicidade de concorrentes faz com que você, compradora nesse caso, fique legalzona, fica beleza, eu posso fazer, eu posso escolher, eu tenho poder. Eu consigo jogar com os diferentes ofertantes e uma hora eu compro com um, outra hora eu compro com outro, eu fico ali vendo, especulando e tirando vantagens para mim. A mesma coisa pode acontecer para um vendedor, e é difícil a gente lembrar dessa situação, tá, gente? Mas olha só, imagine que você seja um produtor de leite numa cidade pequena.
E aí, quando você vai vender seu leite, só tem um cara grande que compra. Ele chega lá e fala assim, traz aí aquele seu leite todo. Quando você está fazendo quanto? 50 litros por dia? Tá bom. Traz lá que eu te dou 1,50 ao litro. O cara fala, pô, mas 1,50 ao litro? Eu falo, se quiser, é esse. Quer dizer, então, às vezes, você tem um monte de vendedores pequenininhos e eles acabam se lascando com um comprador grande, que tem mais poder que eles. Nesse caso aí, o cara não tem bem-estar. O bem-estar econômico é aquele que advém de ele falar assim, ó, cheguei com o meu leite aqui no mercado, quanto é que está vendendo? Ah, não, o pessoal está comprando, vendendo aqui a 2,50. Aí ele fala assim, ah, deixa eu ver. Aí passam vários compradores, todo mundo oferecendo 2,50. Aí ele fala assim, ah, quer dizer que aqui ninguém é discriminado. Ninguém pode chegar e me oferecer um preço abaixo, porque eu estou desesperado para vender. Eu tenho opções. Tá, então, bem-estar econômico decorre do fato de a gente ter opções. Se não houver concorrência, some o bem-estar econômico. E aí vocês já viram onde é que eu vou chegar, né? Como é que no Brasil a gente defende a economia de mercado, defende que tenha liberdade econômica e tal, só que não tem concorrência? Então, aí é que está o paradoxo. A gente tem uma economia de mercado, mas ela não funciona. Pelo menos ela não funciona do jeito que era para funcionar. Então, embora sejamos uma economia onde se vende desde relógio suíço, carro alemão, vestido francês, piano inglês, também vende-se pacote turístico para Foz do Iguaçu, vende açaí, polpa de açaí, sorvete de açaí, vende um monte de coisas, tem uma enormidade de produtos. No entanto, muitas vezes a população não tem acesso a essas coisas. Por quê? Porque tem pouca concorrência. Com pouca concorrência, as empresas conseguem cobrar caro demais e viram para você, mero mortal, e diz assim, se quiser, o preço é esse. Tá? Então, falta-nos bem-estar econômico, tá? De toda forma, o outro exemplo que eu dei é falar assim, se você mora em Salgueiro ou se você mora em Recife, a sua vida econômica é muito melhor aqui. Aqui você tem livrarias, aqui você tem cinemas, múltiplos cinemas, aqui você tem teatro, aqui você tem shows, aqui você tem um monte de mercados que não estão presentes lá. E que quando estão presentes lá, são raros. Ou é um apenas vendedor, ou é uma vez por ano apenas. Então, naquela circunstância, o comprador fica sem poder de barganha, sem como exigir melhor qualidade, porque não tem concorrência. Tá? Então, mais importante de tudo é entender esta ideia de bem-estar econômico, tá? Esse princípio do bem-estar econômico. Só que a gente consegue também demonstrar essas ideias no nosso diagrama de demanda e oferta. Aí vocês devem estar se olhando e falando assim, caramba, esse professor Luiz Maia, ele é tarado por demanda e oferta, ele só fala de demanda e oferta, esse menino não pensa em outra coisa. Que diabo que esse cara só quer saber de diagrama de demanda e oferta, demanda e oferta, demanda e oferta. Aí eu vou explicar, gente, não é porque eu sou tarado por demanda e oferta. É porque esse diagramazinho tão simples me permite explicar tantas coisas. Essa é que é a ideia. Não sou eu que sou doido por ele, não. É que ele, embora simples, é extremamente capaz. Ele é eclético. Ele é multiuso, tá? Muito bem, confirmem para mim que vocês estão vendo aí um diagrama de demanda e oferta com uns desenhos diferentes. Uns risquinhos, sim. Justo. Então vamos interpretar o que é isso aqui, tá, gente? Eu quero mostrar para vocês duas coisas. Um é o excedente do consumidor e o outro é o excedente do produtor. Vamos primeiro para a ideia, porque a ideia é mais importante. Depois a gente olha para o diagrama, tá? Então imagine só, Luiz Maia, eu já falei aqui para vocês, ele é doido por computador. Se ele pudesse, ele tinha 3 na casa dele, só para ele. Um para o quarto, um para a sala, o outro para o escritório. Ele adora computador. Esse cara chega numa loja de computador, ainda que ele pague lá 2.500, 3.000 reais no computador, ele volta para casa se rindo,
como diz aqui no Recife, né? Ele volta se rindo. Por quê? Porque para ele, pagar 3 mil reais, claro que dói no bolso dele. O danado é economista. Dói no bolso dele. Mas a satisfação que ele tem é muito maior. Ainda que o computador custasse não 3 mil, mas 3.200, 3.500, ainda assim ele compraria. Só que quando ele chega para comprar, o vendedor não pode olhar para a cara dele e falar assim, eu conheço esse cara. Esse aqui é doido por computador. Dele, eu vou cobrar 4.500. Ele não pode fazer isso. O vendedor tem que colocar um preço e vender para quem aparecer, do jeito que chegar. Então, ele chega lá, coloca o preço na etiqueta, bota na vitrine, o computador a 3 mil reais. Eu chego e falo, opa, beleza, compro agora. Eu saio dali feliz, por quê? Porque eu estaria disposto a pagar 4 mil reais se fosse necessário, 4.500 reais se fosse necessário. Quando eu comprei por 3 mil, eu fiquei com a sensação que eu paguei menos do que eu estaria disposto a pagar, se fosse preciso. Tá? Então, isso é o excedente do consumidor. De onde vem o excedente do consumidor? Da concorrência. Se não tivesse tantas pessoas comprando e tantas pessoas vendendo, o vendedor ia me conhecer. Ele não ia colocar o preço na etiqueta. Ele nem ia dizer o preço na vitrine. Ele fala assim, não, deixa eu entrar aqui que eu digo qual que é o preço. Eu vejo quem é e qual que é o preço. Tem alguém com o microfone aberto aí fazendo zoada. Desculpa. Tudo bem, tem nada não. Aí, então, isso é a ideia de excedente do consumidor, tá? Vamos interpretar isso. Onde é que eu vejo isso nesse diagrama? Aliás, eu vou deixar esse diagrama aqui do lado, vou desenhar um outro aqui, só para começar. Ó, imagine que eu tenho uma curva de demanda aqui. Todos esses pontos aqui estão dizendo as quantidades que seriam compradas se o preço for caindo, não é isso? Não é assim que a gente interpreta a curva de demanda? Tá, então, a cada preço mais baixo aqui, eu estou vendo quantidades maiores sendo compradas, não é? Tá, imagine que eu seja esse cara daqui de cima, ó. Vou escrever aqui LM, Luiz Maia, tá? Eu aqui, ó. Eu estaria disposto a comprar o computador se o computador custasse 4 mil reais. Tá. No entanto, existe uma disputa lá no mercado, com oferta e demanda, e o preço está sendo fixado aqui, ó. O preço de equilíbrio, R$ 2.500. Ah, então mesmo eu estando lá em cima na curva de demanda, eu não vou pagar o máximo que eu estou disposto. Eu vou pagar aquilo que está todo mundo pagando. Então, essa diferença de 4 mil até 2.500 aqui, essa diferença de R$ 1.500 foi o meu excedente, o meu ganho em excesso. Aquilo que eu paguei ainda teve um excesso, eu estaria disposto a pagar até 4 mil. Então, esses 1.500 foi o quanto eu ganhei ao comprar o computador por 2.500. Mas assim como eu, tem um outro cara aqui que gosta ainda mais de computador, sei lá, ele é gamer, ele é youtuber, ele ainda gosta mais de computador do que eu. Então, em cada ponto da curva de demanda, tem alguém ali representado que estaria disposto a pagar mais do que o preço efetivamente pago, que é o preço de equilíbrio, que é 2.500. Então, toda essa região abaixo da curva de demanda, mas acima do preço efetivamente praticado no mercado, revela esses ganhos de dezenas, se não centenas de consumidores que se deram bem, que estariam dispostos a pagar mais, no entanto, pagaram menos e se deram bem, tá? Então, essa área aí, esse triângulo, que eu estou chamando aqui ó, de região A, coloquei uma letra A aqui, essa região representa o excedente do consumidor. O conjunto de ganhos que os consumidores tiveram, porque todos eles ali pagaram ou aquilo exatamente que achavam que valiam, ou menos do que achavam que valiam. Tá certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Legal. Tá, então agora Por vamos... mim, sim, professor. Beleza, obrigado, Elane.
Então, pessoal, agora vamos para o outro lado, vamos falar do excedente do produtor. Então, pense de novo naquele produtor de leite pequenininho, que produz só 50 litros de leite por dia e que vai para a cooperativa para vender, ou sei lá, vai para algum lugar para vender. Lá no mercado como um todo, juntando todos os produtores da região, todos os laticínios da região, todo mundo junto, tem lá uma demanda e uma oferta por leite, de modo que o preço do leite, que todo mundo consegue apurar, é R$ 2,00 no litro. Então, o cara entregando leite no final da manhã, ele consegue receber R$ 2,00 em cada litro que ele entregar, ele chega com 50 litros, ele faz R$ 100 toda manhã, tá certo? Agora, perceba que esse cara, que é produtor de leite, ele é um cara simples, mora lá numa roça bem... Ele estaria disposto a vender esse leite? Olha esse ponto aqui, ó, da curva de oferta. Mesmo que o litro fosse 80 centavos. Não é o ideal para ele. Vai ficar apertada a vida dele se ele vender a 80 centavos. Mas ele considera viável. Fala assim, não, até 80 centavos ainda dá para pagar a ração, dá para pagar o cuidador aqui das minhas vaquinhas, dá para de alguma forma fazer a manutenção da fazenda, tal. Ainda é viável. Mas como ele está no mercado, ele não vai receber 0,80. Ele vai receber R$ 2,00 como todo mundo. Por quê? Porque o comprador não pode olhar para a cara dele e falar assim, aquele ali, vou oferecer 90 centavos, aposto que ele aceita. Ele não consegue fazer isso. Por quê? Porque são muitos compradores, muitos vendedores, todo mundo concorrendo ali, disputando fechar os negócios. Então acaba que todo mundo paga o preço de mercado. O cara chegou com 1 litro de leite dele lá, com 50 litros, estaria disposto a entregar aqueles 50 litros até se o preço fosse 80 centavos, mas ele vende por R$ 2,00. Então, ó, para cada litro de leite vendido, ele ganhou 1,20. Ganhou em que sentido? Ora, na verdade ele vendeu por R$ 2,00. Só que aqueles 80 centavos era o mínimo que ele estava disposto a aceitar para vender o leite dele. Então essa diferença aí é um excedente que ele ganhou na transação. Ele estava disposto a vender cada litro de leite por 80 centavos, ele acabou vendendo por R$ 2,00. Então esse 1,20 foi o excedente. Se a gente somar todos os seus Zé, seu José, seu Moacir, seu Manuel, todo mundo que está representado aqui na curva de oferta, a gente vai ver um monte de gente que estava disposto a vender quantidades a 1,60, 1,30, 1,40 e que acabaram vendendo por R$ 2,00. Por quê? Porque aquele era o preço de mercado. Então, toda essa região que está abaixo do preço efetivamente praticado, abaixo do preço efetivamente praticado e acima da curva de oferta, essa região que eu vou chamar de região B, é o que nós chamamos de excedente do produtor. É o quanto que o vendedor, o produtor, ganha por não poder ser discriminado diante de um grande comprador que chegasse e falasse assim, não, para você eu vou dar tanto, e ponto final. Tá? Então, a economia de mercado, muitas vezes a gente critica e fala assim, a economia, ela discrimina as pessoas e tal. Nesse caso aqui, o que a gente está vendo é ela não discriminar. Ela não trata ninguém diferente. Fala assim, ó, você queria vender a 80 centavos, você queria vender a R$ 2,00, você queria vender o que for, o preço é R$ 2,00. O mercado, nesse caso, ele foi impessoal, mas existe um lado bom de ele ser impessoal, é que ele também é não discriminatório. Ele não olha para quem está vendendo ou para quem está comprando. O dono da loja não olha para mim e fala assim, aquele ali, servidor público, cheio do dinheiro. Também, se ele achar que servidor público é cheio de dinheiro, ele está lascado, coitado, não vai durar no ramo, não. Mas enfim, vocês entenderam a ideia. O cara não pode discriminar
e cobrar valores diferentes daqueles que são os praticados no mercado como um todo, tá certo? Afinal de contas, imagine que você está comprando suas roupas sempre numa mesma loja e depois você descobre que a mesma roupa era vendida pelo mesmo fabricante numa outra loja pertinho da sua casa e ao preço mais barato. Você nunca mais volta na primeira loja, né? Tá, ok. Para que a gente foi estudar essa história de excedente do consumidor, excedente do produtor e essa noção de bem-estar econômico? Ora, uma das razões é para mostrar por que o governo precisa ser muito responsável com os impostos que ele arrecada. Aí você pode olhar para mim e falar assim, Luiz, eu não preciso fazer aula de economia para saber isso não. Todo mundo sabe que o governo tinha que ser cuidadoso como gasta o dinheiro. Assim, sim, mas agora eu vou te mostrar o que acontece quando ele gasta o dinheiro. Eu vou te mostrar que ao arrecadar dinheiro, na forma de impostos, o governo vai lá e retira bem-estar da sociedade. Então, se ele, na hora de gastar o dinheiro, ele não tiver construindo creche, reformando pontes, criando melhores escolas, pagando salário para os melhores médicos e professores e tal, se ele não tiver garantindo que aquele dinheiro vai se reverter em benefício para a população, acaba que era melhor ele não existir. Se o governo arrecada impostos e não faz esse dinheiro chegar em benefício direto para a população, era melhor não arrecadar imposto. E tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente que fala assim, não vou emitir nota fiscal, vou comprar e vender tudo no informal, não vou colocar dinheiro em banco, vou guardar dinheiro em casa. Tem gente aí que faz isso, que tenta fugir do imposto, viver totalmente na informalidade, tá? Então vamos entender melhor como que essas histórias acontecem. E aqui eu vou voltar para o diagrama de demanda e oferta. Só que agora eu quero chamar a atenção de vocês para o que acontece quando a gente tem, partindo de uma situação inicial, quando a gente tem a criação do imposto. Vamos ver quem lembra desse assunto da semana passada, tá? Tá. Então eu tenho lá no mercado de sorvete, ou de refrigerante, ou de automóveis, zero de imposto. De repente o governo vem, cria um imposto. Fala assim, não, agora para comprar esse produto tem que recolher tantos reais ao cofre público. Tá? O que acontece imediatamente? Vamos ver quem se lembra. Vai ter uma queda de braço ali entre o ofertante e a pessoa que vai comprar, né, o comprador, para saber com quem vai ficar mais ou menos a quantidade do imposto. Isso! Em outras palavras, Elane, o preço bifurca. Vai ter um preço pago pelo consumidor e vai ter um valor que fica no bolso do vendedor. A diferença dessas duas coisas é o imposto. Só que o vendedor vai tentar jogar tudo nas costas do comprador. O comprador vai ficar um arara e vai dizer, para cima de Moá não, palhaço. Fica aí com esse imposto. Então eles vão brigar para ver quem que fica com o ônus da carga, né? A carga do imposto vai ser distribuída. E tem muita gente que acha que é sempre nas costas do consumidor. Não é. O que vai depender é se a demanda é inelástica, e aí sim, fica tudo nas costas do consumidor, ou se a demanda é elástica, e aí acaba ficando tudo nas costas do vendedor. Tá, mas então o preço bifurca. Então vamos olhar esse diagrama aqui primeiro, pensar na situação sem imposto, tá? O preço que funciona é esse aqui, ó. O consumidor pagou P estrela, vamos dizer que seja R$ 5,00 numa garrafa de refrigerante PET, tá? Pagou R$ 5,00. Esse foi o preço que pagou o consumidor. Sem imposto, esse também é o valor que fica no bolso do vendedor. Um pagou R$ 5,00, o outro recebeu R$ 5,00. Fim da história. Aí vem o governo e fala, não, agora vai ter um imposto. Ah, é de quanto? De R$ 1,00. Para cada garrafa PET de refrigerante você vender, R$ 1,00 é para mim.
A primeira reação do vendedor é falar assim, olha, o refrigerante subiu para 6. Aí uma parte dos compradores vão falar assim, tá danado, subiu muito, hein? 20% de aumento aqui, Farroupilha, eu não vou pagar não. E aí ele fala, vou tomar suco, vou ficar sem refrigerante lá em casa essa semana, dane-se, não vou pagar esse dinheiro todo não. Como muita gente começa a se recusar, aí o vendedor fala assim, eita, não, ó gente, aqui desculpa, não é 6 não, é 5,50. Ele fica tentando jogar ali, ó, até achar um valor que o consumidor aceite pagar. Vamos dizer que seja 5,50, tá? Então, ó, o preço para o consumidor subiu. Passou para esse ponto aqui, ó. Agora é 5,50 o preço pago pelo consumidor. Mas se, só um minutinho, Samuel. Mas se o governo fica com R$1 de cada litro de PET que for, cada garrafa PET que for vendida, então o vendedor recebe 5,50, mas tem que passar R$1 para o governo, então ele fica só com 4,50. Do jeito que nós desenhamos aqui, R$1 de imposto, 50 ficou com o consumidor, 50 foi pago pelo vendedor. Então houve uma distribuição, digamos assim, equitativa do imposto. Cada um ficou com metade do imposto. Diga lá, Samuel. Então, isso seria, professor, meio que uma ética de mercado, né? Para estabelecer um padrão em relação ao preço, né? Que é o que acontece, por exemplo, com um processo informal, né? Os vendedores de água mineral, por exemplo, nas ruas, né? A garrafinha, né? Você vê aqui, mas está vendendo a R$1 há 1 ano e meio atrás, 2 anos, né? Mas a gente via que, na realidade, ele gastava o mínimo, né? Tinha gente que pagava 25 centavos, 30 centavos na garrafa e vendia a R$1, né? Mas aí, mesmo com a grande quantidade de vendedores de água mineral na rua, no metrô, seja lá onde for, o preço sempre é o mesmo, né? É um preço padrão, né? Então, você não vê muito isso mesmo com um bem que, de certa forma, é essencial, né? É água, né? Algo que é de extrema importância, né? Verdade, verdade, Samuel. Agora, lembra bem que esse cara que está na rua, ele não está só vendendo água. Ele fala assim, eu estou levando água gelada para um ponto em que você está com calor. Então, ele está te entregando, na verdade, um serviço além do próprio bem. Porque você tem água na sua casa, você tem água no seu trabalho, você tem água na escola, você tem água em outros lugares, mas se o cara está ali, debaixo daquele sol quente, ao meio-dia, no sinal, vendendo a água, ele está te trazendo um bem, que é a garrafinha de água, mas ele está te fazendo um serviço. Ele fala assim, eu chego com a água gelada no lugar onde você quer. Então também tem esse serviço acoplado ali. Mas eu queria... Isso mesmo. Não é uma questão de falar em relação ao preço, né? Até porque aqui tem um preço muito legal em relação a outros pontos do Brasil. Meu irmão mesmo, ele foi para o Espírito Santo, ele percebeu que lá em todo canto era R$2. Mas por que aqui é R$2 e mesmo não tendo a quantidade grande que Recife tem de vendedores, né? E lá em todo ponto, mas a garrafa é 30 centavos, sim, mas aqui vai ser esse preço que você vai ter que pagar. Então, tinha até essa questão do preço padrão, mas se adequando à quantidade de vendedores de água mineral no Recife, isso se fazia a um preço menor. Me lembrou até de uma história, viu, Samuel, de duas amigas minhas, pernambucanas, que foram passar férias no Rio de Janeiro, e aí chegaram lá, elas não queriam que tirassem onda com o sotaque dela, então elas ficaram treinando o sotaque carioca delas, tá? Então, ô moço, me vê 2 cocos. E aí queriam comprar... Bem eu, professor. Queria comprar água de coco na praia, e aí ficaram treinando, assim, ô moço, me vê 2 cocos. E ficaram treinando e tal. Aí na hora que chegaram para comprar, bem treinadinha e tal, falaram, moço, me vê 2 cocos. Aí o cara, R$20. Aí elas olharam assim, vixe Maria, coco caro.
Ela não, na hora aflorou o pernambuquês dela. Vixe, coco caro da gota! Porque foram pega de surpresa. Mas, enfim, é claro, lá no Rio... Pioraram a situação, né, professor? Quando foram pegar sotaque de turista, véio, aí complicou, né? Mas assim, lá no Rio, os caras estão vendendo coco para canadense na praia. O cara paga R$10 numa água de coco achando aquilo baratíssimo, dando risada de quanto barato que é para ele. Tá, então, de toda forma, gente, aqui, ó, criou imposto, o preço bifurca. Quem vai ficar com mais ou com menos? O Samuel usou uma palavrinha ali que era um pouco imprecisa, que é, não, então vai ter uma ética na distribuição de quem paga a maior parte do imposto. A palavra bem não é essa, a melhor. Sabe qual que é, Samuel? É poder. Quem vai ter o poder de dizer não quero pagar imposto? Toma aí, se vira. E isso vai depender daquele poder de barganha. Em outras palavras, se a demanda é muito inelástica, o consumidor está lascado. Porque a demanda inelástica está dizendo o preço que for, ele paga. E não é que ele gosta de pagar, é porque ele precisa muito. Então, o que vai decidir a distribuição desse imposto vai ser o que paga. Mas olha só onde é que eu queria chegar, gente. Antes, o consumidor pagava R$5. Agora ele passou a pagar R$5,50. Então, o excedente do consumidor dele, ou seja, aquele valor acima do preço que ele paga e abaixo da curva de demanda, passou a ser só esse triângulo aqui, ó, pequeno, que está marcado com a letra A. Só esse pequenininho aqui. Antes ele tinha A, B e E. Todo aquele triângulo, que era acima de R$5. Agora, ele só tem o triângulo acima de R$5,50 aqui. Então, ele perdeu a área B e ele perdeu a área E. O consumidor foi prejudicado no seu bem-estar, nesses dois aspectos aqui, tá? Tá, agora vamos ver o produtor, vendedor, né? O vendedor antes recebia R$5 por aquele produto, né? Por aquela garrafinha, aquela garrafa de refrigerante. O consumidor pagava R$5 e ele ficava com R$5. Então, o excedente do produtor era tudo isso aqui, ó. CFD. Toda essa área aqui era o excedente do produtor. Agora que ele só fica com R$4,50, a área abaixo do preço que ele paga, mas acima da curva de oferta, demonstrando o quanto que ele está disposto a vender, ficou só a letra D. Ele perdeu C e F. Tá, então, a criação de imposto gerou essa perda aqui, ó, no formato desse paralelepípedo esquisito aqui, uma espécie de uma seta, um retângulo com a ponta de triângulo na frente. Tudo isso foi perdido de bem-estar social. Tá, agora, olha o danado dessa situação, olha. Que essa altura aqui, de 5,50 até 4,50, isso aqui é o imposto por unidade, é R$1. Essa largura aqui, ó, é a nova quantidade que está sendo negociada depois da criação do imposto. Então, essa área B e C aqui é a arrecadação tributária. É o quanto que o governo arrecadou de imposto, ó. R$1 por unidade, vezes, sei lá, 500 unidades que passaram a ser compradas depois da criação do imposto, tá? Então, esse quadrado aqui é a arrecadação tributária. Mas aí vem assim, ó, a letra E e a letra F foram perdidas e não foram para ninguém. Antes aquilo ali era um benefício monetário, financeiro, palpável, sentido por alguém. O governo não conseguiu abocanhar aquela área, ele só conseguiu abocanhar B e C. O consumidor perdeu o espaço E, o produtor perdeu o espaço F, e esse negócio sumiu? É metafísica isso aqui agora, professor? Tem fantasma? Tem fenômenos paranormais na economia aqui agora? Eu falo assim, não, isso daí é a ineficiência.
Porque antes a economia produzia essa quantidade aqui, agora ela produzia uma quantidade menor. Mesmo sendo capaz de fazer, ela passa a produzir menos. Aí você fala assim, e como é que é o nome que se dá para isso aí? O primeiro nome que a gente usa para essa perda é chamar de peso morto. Peso morto é uma coisa que você carrega e que não vai te trazer benefício algum. Peso morto. Aí as pessoas têm uma curiosidade de falar assim, mas para onde vai o peso morto? O que aconteceu com o peso morto? Eu falo assim, não, eu tenho um teatrinho aqui para fazer para vocês entenderem exatamente o que é essa ineficiência, o que é esse peso morto. Ó, prestem bastante atenção na minha imagem aqui, tá? Atenção, vai começar uma demonstração de peso morto. 1, 2 e já! E aí, viram? Não, peraí, vou fazer de novo. Presta atenção, hein? 1, 2 e já! Perceberam? Se vocês não perceberam, eu vou mostrar para vocês o que vocês viram. Vocês viram 5 segundos da vida de vocês, que o professor não estava dando aula, vocês não estavam divertindo, ninguém estava fazendo nada. E, no entanto, o governo pagou para isso aí. O governo pagou meu salário durante esses 5 segundos. E ninguém ganhou nada. Eu fiquei aqui sem poder ir, sei lá, brincar com minha filha, assistir um filme, assistir futebol na TV, sei lá. Eu não ganhei esses 5 segundos. Vocês não estavam aprendendo nada porque eu tinha parado de dar aula. Foram 5 segundos em que nada aconteceu. A economia perde 5 segundos. A gente perdeu, não usou. Não usou e não foi para ninguém. Nem eu ganhei, nem você ganhou, nem ninguém ganhou. Só o governo se lascou porque ainda pagou meu salário durante esses 5 segundos. Tá, gente? Então, é claro, isso tudo é uma brincadeira, mas é para mostrar para vocês que ineficiência não precisa ir para algum lugar, não. Fazer uma coisa mal feita e depois ter que fazer de novo, você perdeu todo o tempo que você gastou para fazer a primeira vez. E não foi para ninguém. Ninguém ganha com aquilo. Então, aqui a gente está vendo que quando o governo arrecada impostos, ele cria uma ineficiência. A economia trabalha aquém do que poderia trabalhar. Mas a gente sabe que o governo tem que arrecadar impostos. Para quê? Ora, porque a gente precisa de polícia, porque a gente precisa de creche pública, porque a gente precisa de sistema único de saúde, a gente precisa de UPA, né? Então, o governo tem que arrecadar. A questão toda é assim, se quando ele arrecada, inevitavelmente, ele gera uma perda, então é mais importante que ele tem que gastar muito direitinho esse dinheiro. Ele tem que gastar de tal forma que ele coloque R$100 numa atividade e o benefício da sociedade seja 150. Ele tem que gastar em alguma coisa que, se ele pagar R$1.000, a sociedade aproveite como se estivesse recebendo R$3.000. Aí você vai olhar para mim e falar assim, mas existe isso? Existe? É mágica? É? Tem algum jeito do governo gastar R$100 e o benefício real para a sociedade ser de 200? Ser de 300? Graças a Deus, gente, a resposta é sim, tem. E eu vou dar 2 exemplos, tá? Quando você vem para a sala de aula de economia da Rural, você aprende economia para você, para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho. Você compra melhor com o dinheiro que você tem. Você tem menos chance de depender de um auxílio emergencial, de um Bolsa Família. Você tem mais chance de conseguir emprego. Você tem mais chance de colocar seus filhos em boas escolas. Você tem mais... Quer dizer, os benefícios vão além daquele benefício só para você. Todo mundo que está em volta de você, quando você eleva o seu nível de educação, todo mundo que está em volta de você acaba ganhando. Tem um rebatimento positivo. A mesma coisa acontece com saneamento. Você vai lá e canaliza um esgoto. Trata a água.
de uma região da cidade, de uma comunidade, o que você vai ver é que as pessoas adoecem menos, trabalham mais e prosperam. Ficam mais ricas, ficam mais capazes, desenvolvem e aprendem mais, estudam melhor, dormem melhor, até a violência reduz. Gente, as estimativas dos economistas dão conta de que para cada R$ 1 que você gasta com saneamento básico, você economiza R$ 4 com saúde, na verdade com doença, né? O que você prefere? Gastar R$ 1 cuidando de esgoto, dando água tratada para a população, ou pagar R$ 4 de a turma com verminose, a turma com tuberculose, a turma passando mal, dormindo mal, aprendendo mal? Então o Brasil precisa acordar para Jesus, né? A gente precisa não só mostrar para os nossos governantes que, já que tem que arrecadar imposto, saiba que você está colocando a sociedade contra a parede, está espremendo a sociedade para trabalhar com um pouquinho de ineficiência. E ao fazer isso, você tem que ter responsabilidade dobrada em como você vai gastar o seu dinheiro. E o que é ter essa responsabilidade dobrada? É gastar o seu dinheiro público de uma maneira que você gasta R$ 100 e o benefício seja R$ 200. Educação, saúde, saneamento básico são os casos mais óbvios de que você gasta um dinheiro público e seu benefício é um múltiplo daquele valor. Diga lá, Michael. Só para deixar avisado aqui que rolou uma coisa, um exemplo, né? Rolou uma coisa parecida esses dias com a questão do que o governo ia disponibilizar absorvente para mulheres, né? Que eram, assim, que estavam numa situação mais de carência mesmo, né? E o governo ia economizar muito dinheiro com isso, porque, por que pareça, no Brasil, ainda existem muitas pessoas, muitas mulheres que sofrem com doenças por falta de higiene pessoal, que é uma coisa muito simples. E o governo ia economizar muito dinheiro e eles não botaram para frente isso. Simplesmente fizeram politicagem em cima e Pois é. tudo. Então, olha só, a boa notícia. A Rural tem um auxílio para isso. A pessoa tem direito a absorvente íntimo. Alunas da Rural podem pleitear, né? Obviamente tem que ter o corte social, né? Tem que demonstrar que fazem parte de famílias com renda baixa, mas elas têm direito a ter esse benefício. As alunas da Rural têm isso. Agora, no caso da Rural, Michael, ainda é mais óbvio, porque a gente consegue levantar os dados de abstenção, de quantas vezes que as meninas deixam de vir na aula, e a gente consegue ver a regularidade mensal. Tem alunas nossas que não vêm para a aula porque não tem um absorvente. Então, quer dizer, você... Isso é triste, né, pessoal? Cara, você gasta dinheiro com educação. Você paga um professor como eu, que foi estudar lá nos Estados Unidos, aprendeu 2 línguas, volta para cá, o cara prepara a sala de aula, vai lá, bota ar-condicionado na sala de aula. Quando você chega para lecionar, a aluna não vem. Aí você fala, por quê? Porque ela não tem absorvente íntimo. Quer dizer, um dinheiro desse tamaninho assim que você podia fazer e que não vai fazer falta para ninguém, vai acabar com nenhum governo. Então, assim, vocês estão vendo isso, é que às vezes o gasto público ele não é eleito como uma prioridade, como uma racionalidade que precisava. É preciso olhar para o dinheiro público e falar assim, será que eu estou contratando professor safado? Será que tem professor na Rural que não dá aula direito? Que fala com a gente meia hora, empurra a mesma conversa toda a aula e depois manda a gente estudar um capítulo de livro que vai cair na prova? Se a gente está pagando dinheiro público com esse miserável, a gente tem que demitir esse cara. Esse dinheiro vai fazer falta para outras coisas. Se a gente não cuidar que o dinheiro público faça aquilo que o benefício para qual ele foi designado,
a gente fica nessa ciranda de falar, falta isso, falta aquele outro, mas a gente precisa cobrar. Servidor público, vou falar com muita honestidade aqui com vocês, viu, gente? Tem muito servidor público que não dá valor à profissão que tem, que não tem espírito público, não sabe da responsabilidade que ele tem que ter. Infelizmente, isso tem muito, sim. E a gente, como espírito público, a gente tem muita dificuldade em pôr para a rua um mau servidor público, seja na UPA, seja na polícia, seja na universidade. A gente tem muita dificuldade de caçar o rumo de casa com esse pessoal, mandá-los embora. É muito difícil a gente fazer isso. Então, acaba que todo servidor público ganha fama. Muita gente que já olhou para mim e falou assim, tu é servidor público? Vida boa, hein? Eu falo, como assim, cara? Eu trabalho sério, eu trabalho muito mais que 8 horas por dia, eu trabalho final de semana, eu faço pesquisa. Como assim, servidor público vida boa? Não, é que todo mundo diz, né? E aí todo servidor ganha a fama de ser safado, ou de trabalhar pouco, ou de, enfim, de não ter responsabilidade. Tudo bem até aqui, pessoal? Legal, então... Tudo já. Ó, a Vanessa queria fazer um comentário ou estava fazendo um joinha? Não, professor, uma pergunta, porque na aula gravada o senhor falou que teria uma diferença se fosse ou a curva da oferta ou a da demanda mais inelástica ou mais elástica. Teria como o senhor desenhasse para a gente ter uma noção? Boa, vamos lá. Vamos fazer esse mesmo caso aqui do refrigerante, só que vamos dizer que nessa cidade aqui, as pessoas são viciadas em Coca-Cola, ou Guaraná, seja lá qual for, tá? Então elas consideram aquilo a melhor coisa do mundo. Com isso, a curva de demanda delas vai ser assim, ó, bem pezona, tá certo? A curva de oferta está aqui normal, igual à anterior, mas a curva de demanda eu desenhei bem pé, bem quase vertical, né? Tá, agora vamos lá, ó. Quando é criado o imposto, o preço vai bifurcar. Vai bifurcar até que ponto? Até o ponto em que a diferença na curva de demanda para a curva de oferta seja o valor do imposto. Então vamos dizer que seja R$1, né? Para manter o mesmo exemplo, vamos dizer que aqui era R$5. Aí agora, olha o que vai acontecer, ó. O preço vai bifurcar, então aqui tem o preço pago pelo consumidor e aqui tem o preço recebido pelo vendedor. Olha o que aconteceu. De R$5, o vendedor fica aqui com, vamos dizer, R$4,80, bem pertinho de R$5. E o consumidor paga R$5,80. Eita, então, porque a curva era mais em pé, esse R$1 a mais de imposto acabou ficando majoritariamente nas costas do comprador. Então, o governo continuou arrecadando R$1. Olha só, antes você tinha essa quantidade, agora você passou a ter essa quantidade, então a quantidade geral caiu. O governo continuou arrecadando R$1 por cada unidade vendida, a distância de R$4,80 para R$5,80 é R$1. Só que o consumidor antes pagava R$5, agora passou a pagar R$5,80. Então, nesse caso, o ônus do imposto foi empurrado. O vendedor falou assim, ó, tô nem aí, esse cara é tarado por refrigerante, tá aqui, ó, pumba, R$5,80. Se bobear, ele passa até tudo. Passa R$6. Só que aí, nesse caso, a curva seria uma reta. A curva de demanda ia ter que ser uma reta, porque aí totalmente o imposto foi jogado nas costas do consumidor. Legal, boa pergunta. Obrigado, Vanessa. Tá, pessoal, então isso daqui era o que a gente queria mostrar. Agora, vamos continuar a mensagem de coisas que a gente não falou lá na aula gravada. Olha só o que acontece no Brasil. Imagine que você tem aqui, ó, nesse primeiro diagrama da esquerda, tá? Você tem a criação do imposto, o preço bifurca, né, como a gente sempre tem falado aqui,
o preço pago pelo consumidor passou a ser um pouquinho mais alto do que aquele preço que era antes, né? O preço original estava aqui, ó, no meio. O preço que fica com o ofertante ou com o vendedor ficou um pouquinho mais baixo, tá? Mas aí essa diferença aqui entre os dois é o valor de imposto por unidade. Essa base aqui é a nova quantidade que está sendo comercializada depois da criação do imposto. Então, essa área aqui representa a arrecadação. Agora, o que acontece num governo igual ao Brasil? O pessoal, em vez de verificar se o servidor público está trabalhando direito, se ele está indo todo dia ao trabalho, chegando na hora certa e tal, imagine que o governo fala assim, precisamos de mais dinheiro. Então, a diferença entre o preço pago pelo consumidor e o preço recebido pelo ofertante vai ter que ser maior. Aumentou o imposto, a diferença vai ser maior. Pronto, está aqui ó, no gráfico da direita. Então, ó, essa área aqui da arrecadação, a primeira, é menor do que a segunda. Aqui teve uma redução da largura, né? Mas a altura cresceu muito mais. Então, essa área B aqui é muito maior do que essa área A aqui. Tudo bem, então o governo está criando mais alíquota maior, ou seja, um imposto maior por unidade vendida, aí ele está aumentando a arrecadação. Agora, se o governo for doido de pedra, igual acontece no Brasil, ele continua aumentando a alíquota. Olha o que acontece aqui no caso do Brasil. Ele foi aumentando, o preço pago pelo consumidor é ridiculamente alto. O preço que fica com o produtor é muito baixo. Só que ao criar um imposto tão grande, o governo esmagou a produção nacional. Então, a gente acaba tendo mais peso morto do que arrecadação. O governo arrecada pouco porque ele espremeu o pescoço da galinha dos ovos de ouro até a bichinha quase morrer. É isso que acontece no Brasil. A gente arrecada. Gente, só para vocês terem algumas ideias aqui, tá? Vamos pegar assim, televisão. Quanto custa uma televisão hoje? R$2.000? Provavelmente, né? Tá. Aproximadamente R$1.300 é imposto. Se você paga R$2.000 por uma televisão, o fabricante fica com 700. Você fala, não é possível, professor. Você está falando sério? Falo, não, vai escutando. Celular. Você vai lá comprar o celular. Custa R$1.000. Quanto é que é imposto? Aproximadamente 750. É isso mesmo? É isso mesmo. Você paga R$1.000 num celular. 750 é de imposto. E o valor que fica para o fabricante é 250. É por isso que, às vezes, para o cara é melhor vender fora do Brasil. Mas vender aqui no Brasil, o imposto é grande demais. Se eu for vender lá fora, ele chega até com preço relativamente justo. Por que o Brasil, quando você mora na fronteira com o Paraguai, com a Argentina e tal, o Brasil manda cigarro, maço de cigarro, pelo barco, vai lá para o outro país e aí vem de volta escondido, como se fosse mercadoria importada. Aí chega aqui por um décimo do preço. A cartela de cigarro que custa, sei lá, R$4, R$5, quando ele faz essa voltinha, ele não paga imposto, chega aqui por 50 centavos. O que era R$5, R$4,50 era de imposto para o governo. Aí você vai falar assim, não, professor, isso daí é de deixar qualquer um indignado. Eu disse, não, peraí, não acabei. Não, vamos continuar. Energia elétrica. De cada R$100 que você gasta, aproximadamente 35 é de imposto. Podia custar R$65. Farinha que você compra, tá? Farinha de mandioca, farinha de trigo. A farinha, o imposto é 30%. Se você paga os R$5, na verdade você deveria estar pagando R$3. R$3,30, R$3,50. Então, o imposto no Brasil é tão
tão grande, que a gente esmaga a produção nacional, tem arrecadação mais baixa do que poderia ter e gera só ineficiência. Olha aqui, gente, o nome desse conceito que eu estou descrevendo para você é curva de Laffer. Não foi ontem que descobriram a curva de Laffer. A curva de Laffer, dado o nome desse economista famoso aqui, ó, é isso aqui. Se você vai aumentando o imposto por unidade vendida, inicialmente a arrecadação do governo aumenta. Só que chega uma hora que ele cai. Por quê? Porque você está matando o setor. Você está destruindo postos de trabalho. Você está destruindo empresas que não aguentam pagar tanto imposto, param de operar. Então, no Brasil, escuta bem o que eu vou falar aqui, ó. Se você reduzir o imposto, que você tem sobre celular, sobre combustíveis, você vai arrecadar mais. Aí você vai dizer assim, não, Luiz, isso eu não acredito. Não acredito, eu não posso acreditar. Acredite, nós vivemos num país irracional. O governo não toma decisões com base em dados, com base em estatística, com base em ciência. O que vale no Brasil é o achismo. Eu nunca vi isso, eu não acredito, a gente nunca fez assim. É isso que vale no Brasil. Se a gente for para cima dos números, fazer conta na calculadora, o Brasil podia reduzir imposto e ter mais dinheiro para o governo fazer obra pública, arrecadação, não sei o quê. O nome disso é curva de Laffer. Isso daí não é um fenômeno que a gente descobriu hoje, tá, gente? O primeiro governante que reduziu o imposto e saneou as contas públicas, reequilibrou as contas públicas, o primeiro governante que fez isso foi um imperador romano, tá? História antiga. Um imperador romano descobriu que para equacionar as contas do Império Romano, estava na hora de reduzir imposto. E ao fazê-lo, um monte de pequenas empresas voltaram a operar, de modo que, na quantidade, o governo arrecadou mais. E aí resolveu os problemas que ele estava para pagar tanta guerra, para manter um soldado tão caro. Já pensou, senhoras e senhores, como que é difícil a nossa vida? Aqui a gente não aplica, no Brasil a gente não aplica conhecimentos que foram desenvolvidos no Império Romano ainda. Coisa muito moderna, sabe, assim, sei lá, 2.000, 1.600 anos atrás, coisa que aconteceu ontem, né? Então a gente ainda não teve tempo de se adaptar aqui no Brasil para fazer. Quem sabe, mais uns 2.000 anos a gente aprende. Tá chegando, uma hora chega. Brincadeira, viu, gente? É só minha maneira de cuspir meus parafusos aqui e, de alguma forma, me satisfazer um pouquinho na minha indignação. Faltam 3 minutinhos para eu acabar esta aula expositiva e depois nós vamos ver as questões, tá? Deixa eu só falar uma última coisinha antes de terminar essa aula, que é a tal da externalidade. Então, o que são externalidades? Vocês se lembram agora há pouco quando eu disse assim, se o governo gastar R$1 com saneamento básico, né, com tratamento de esgotos, tratamento de água e tal, se ele gastar R$1 com saneamento básico, ele economiza R$4 de saúde. Então essa é uma atividade que a gente fala assim, ela tem externalidades positivas. O que é isso? É dizer que você faz uma coisa e ela tem efeitos externos positivos para quem está em volta. A externalidade positiva. Externalidades positivas podem acontecer de várias formas. Quer ver? Um outro exemplo que eu gosto de dar. Eu tinha aqui um vizinho, aqui pertinho da minha casa, que era um maestro. Ele já faleceu, mas era um maestro famoso aqui na cidade. Então, quando ele se sentava ao piano, eu não pagava nada e tinha lá uma obra sendo tocada. Quer dizer, a atividade dele
gerava ganhos para mim, simplesmente porque eu estava perto. Eu tinha shows aqui tarde de domingo que eu nem tinha pago nada para receber. Eu só ficava ouvindo aquela música belíssima sendo tocada. Então isso é uma externalidade positiva. Mas, é claro, também existe externalidade negativa. Então, se eu tivesse um vizinho que era baterista de uma banda punk rock, trash, e se esse cara fosse quebrar tudo na casa dele para praticar, eu não conseguia dormir. Então, a atividade dele gera um efeito negativo para mim, tá? Então, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre externalidades positivas e externalidades negativas. E como que a gente acaba tendo que fazer para equacioná-las, para resolver essas questões de uma maneira que nem o meu vizinho maestro pare de tocar piano e nem que o meu vizinho baterista ache que possa tocar bateria de manhã, de tarde e de noite. Em alguns casos eu vou tentar barrar, em outros casos eu vou tentar promover, tá certo? Então existe na economia atividades que são geradoras de externalidade positivas, ou seja, efeitos favoráveis a terceiros e que a gente quer aumentar. E existem outras atividades que são geradoras de externalidades negativas, ou seja, efeitos desfavoráveis a terceiros, e aí a gente quer barrar, a gente quer coibir, a gente quer fazer com que aquelas pessoas sejam responsáveis por compensar ou então por pagar os custos gerados para terceiros. Legal? Só para começar então essa explicação, já que a gente vai para as questões da nossa quinta lista de exercícios agora. Pode ser, pessoal? Joinha aí, por favor, se você concorda. Pode ser, professor. Obrigado, Pode ser. Anne. Obrigado, Vanessa. Legal, estou vendo joinha. Muito bom. Então, eu vou trocar aqui essa tela e vou compartilhar uma outra coisa com vocês. Opa. Professor, realmente eu não recebi, tá, Viviane? Tá bom, Viviane. No final da aula, me manda um WhatsApp, por favor. Aí eu vou fazer print da tela. De alguma forma, eu vou te mandar a sua nota e as suas questões, tá certo? Ok, obrigada. Nada. Uma outra possibilidade também é você me falar um outro e-mail, mas isso a gente conversa lá no WhatsApp. Deixa eu buscar aqui agora. O que eu quero é a nossa quinta lista de exercícios. Deixa eu botar aqui. Ó, pessoal, nesse caso, a média foi de 8, a mediana, ou seja, 50% acima, 50% abaixo, foi de 7,95, perdão, a média foi 7,95, a mediana foi 8, ou seja, tinha 50% das pessoas tiraram mais que 8, 50% das pessoas tiraram menos que 8, e eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente dar uma olhadinha rápida nas respostas, tá certo? Muito bem, então vamos lá. A primeira pergunta diz assim: os jornais relataram recentemente uma alta generalizada nos custos da construção civil, com preços elevados de vários insumos, cimento, tijolos, massa corrida, areia, etc. Qual das afirmativas abaixo acerca das consequências dessa elevação de custos é falsa? Tá? Então aqui é para a gente pensar no diagrama demanda e oferta, tá, gente? Então vamos ver. Qual das afirmativas abaixo sobre as consequências desse custo mais alto que é falsa? Então a primeira diz assim: alta acelerada de custos e escassez de insumos tende a aumentar a insegurança de investidores e fazer com que... Deixa eu pegar a resposta toda aqui. E, com o passar do tempo, reduzir fortemente a oferta. É verdade. Quando os custos estão subindo, a tendência é que a gente tenha contrações da curva de oferta. Então, se a gente tiver um diagrama assim, ó, oferta e demanda, os custos subindo vão deslocar a curva de oferta para a esquerda. E isso é ruim para nós da sociedade, porque
os custos vão ficando cada vez mais altos, os preços para a gente vão ficando mais altos. Fica mais difícil de comprar casa própria e tudo mais. Tá. A segunda diz assim, custos elevados, custos elevados fazem a curva de oferta se deslocar para a esquerda, ou seja, uma contração. Acabei de mostrar, é isso mesmo. Aí a terceira, que é a resposta certa, e que 73% de vocês identificou como resposta certa, já fala assim, ó. Se os custos estão subindo, só pode ser porque a demanda está em queda. Não faz menor sentido isso que está falando, né? Se os custos estão subindo, só pode ser porque a demanda está em queda. Opa! Primeiro que uma coisa não depende da outra. Segundo que a demanda está em queda, não faz custo nenhum subir. Tá? Então essa claramente é falsa. Mas a última fala assim, insumos para a produção nacional podem ficar mais caros, aqui mesmo no Brasil, se a economia mundial recuperar-se rapidamente da pandemia. Pessoal, isso também é verdade. Por quê? Porque uma parte dessas coisas a gente pode vender no Brasil ou fora. O Brasil pode exportar cimento, o Brasil pode exportar tijolo, o Brasil pode exportar massa corrida. Então, se a economia lá fora está crescendo muito, a gente pode começar a mandar esses produtos para a Argentina, para o Paraguai, para a Bolívia, países próximos aqui. Se a gente manda muito para lá, é capaz que alguma hora vai faltar aqui dentro. Então, a tendência seria que o preço acabasse subindo aqui mesmo, tá? Então, é verdade que os insumos para a produção nacional podem ficar mais caros aqui mesmo no Brasil, se a economia mundial se recuperar rapidamente. E isso é um pouco do que está acontecendo hoje, tá? Então, essa questão não é assim à toa. A gente coloca essa questão porque ela fala um pouquinho do que está acontecendo hoje. Outros países estão se recuperando bem mais rápido que a gente. Estão comprando muita soja, estão comprando muito minério de ferro, estão comprando muito aço e estão comprando muito petróleo. E aí essas coisas também estão ficando mais caras aqui dentro, porque o Brasil também manda um bocado lá para fora. Vamos ver a questão 2. Os programas do governo em apoio à aquisição da casa própria, como Casa Verde e Amarela ou Minha Casa Minha Vida, tendem a oferecer, entre outras coisas, um complemento financeiro, ou seja, uma renda ao cidadão para que ele consiga comprar o primeiro imóvel. É correto afirmar que... Bom, então aqui a gente está procurando a afirmativa certa, tá? Aí o primeiro está dizendo assim, os programas não tendem a impactar o ritmo de crescimento da economia e a geração de empregos. Isso é falso, né, gente? Se a gente está dando um complemento de renda para a pessoa comprar imóvel, vai ter um monte de gente sendo contratada para construir esses imóveis, isso vai gerar renda, isso vai gerar outras compras, vai movimentar a economia. A segunda fala assim, os programas tendem a encarecer os preços dos imóveis, ainda que favoreçam a famílias de determinadas faixas de renda. Essa afirmativa é verdadeira. Aí você fala assim, ah, não, mas o Lula falou que não tinha esse... Ah, não, mas a Dilma falou... Gente, político fala o que ele quiser. Não tem compromisso. Olha aqui, ó. Diagrama de demanda e oferta. Preço e quantidade, oferta e demanda. Suponha que isso aqui seja a oferta de casa popular antes do programa. E essa aqui seja a demanda de casa popular antes do programa. Quando você fala que vai dar um dinheiro para pagar parte da casa para a pessoa, esse consumidor ficou mais rico. Com uma renda mais alta, muita gente vai querer comprar. Se muita gente vai querer comprar, a demanda se desloca para a direita, de D0 para D1. A demanda se deslocando para a direita, o ponto de equilíbrio que antes era aqui, passa a ser um pouquinho mais alto aqui em cima. Então, sim. Ah, não, mas espera aí, quer dizer que esse negócio não vale a pena? Não foi isso que eu disse. Eu disse assim, algumas famílias vão se beneficiar, mas um monte de outras famílias vão se lascar. Por quê? Porque o produto ficou mais comprado, mais disputado no mercado agora. Então, gente, olha só.
A gente precisa se livrar do maniqueísmo. As coisas não são boas ou ruins. Elas são boas e ruins. Você faz um programa como esse, você ajuda as pessoas mais vulneráveis que tem na sociedade. Quem está no meio do caminho, perde. Por quê? Porque os imóveis subiram de preço. Isso acontece mesmo. Você fala assim, eu estou sacrificando uma parte da população, mas a outra, que está mais precisada, vai ser beneficiada. Então, essa afirmativa aqui está verdadeira. Mas agora, vamos ler a terceira, porque a terceira, por alguma razão, um monte de vocês acharam que era a resposta certa. Então, vamos lá. É correto afirmar que tendem a influenciar diretamente os custos de produção residenciais. O que tendem, gente? Como é que está a afirmativa? Oferecer as coisas um complemento financeiro, ou seja, uma renda ao cidadão. É correto afirmar que esses programas tendem a influenciar diretamente os custos de produção de imóveis residenciais, tornando mais barata a construção. Gente, a construção não fica mais barata porque o governo está pagando uma parte, não. Pelo contrário, tem um monte de gente que fala assim, pode botar para lascar porque é o governo que está pagando. Ele pode parecer mais barato, o imóvel pode parecer mais barato para o cidadão, mas o custo de produção faz é subir. Porque a turma olha assim, para quem que eu estou vendendo essa areia aqui? É para o seu Zé? É para a Dona Maria? Não, é para o governo. Ah, meu amigo, então bota para lascar, é o governo mesmo que está pagando. Ô, professor, mas aí nesse caso, e a questão da concorrência? Eu entendo que quando o senhor explicou agora, ficou mais claro, até desenhando gráfico. Mas tornando mais barata a construção, eu pensei na questão aí da concorrência, que abriria a concorrência, teriam mais produtores e com a concorrência iria baratear o preço, porque a pessoa não ia pagar o mais caro, já que tem seu Zé na esquina que vende mais barato. Entendeu? Faz um certo sentido isso também, não? Porque eu raciocinei dessa forma. Eu queria que fizesse, Anne. Agora, o diabo é que eu conheço esses caras. Eu conheço o dono de construtora. Esses caras olham e falam assim, eita, o governo está comprando casa própria. Então, é a nossa vez de ficar rico. Bota para lascar. Então, esses caras, quando eles observam um programa como esse, todo mundo sai reajustando o preço. Todo mundo fala assim, peraí, então bota porque o governo está pagando. Não existe essa ideia de falar assim, eita, já que o governo está pagando, então eu vou ter que vender o meu mais barato, senão eu não concorro com Minha Casa Minha Vida. O pessoal fala assim, não, eu vou vender para o governo. Eu vou vender para o Minha Casa Minha Vida para que ele revenda para outras pessoas. Então, porque naquele boom do Minha Casa Minha Vida, que teve aquele boom de imóveis, não é isso? Então, assim, realmente tinha locais que tinha imóveis, estou me lembrando da época de Paulista, São Lourenço teve um boom muito grande de imóveis, entendeu? E eram os imóveis com preços, assim, imóveis teoricamente de qualidade, diferenciados, e com um custo baixo, entendeu? Para o padrão daquele imóvel. Mas e se você tivesse então, eu fiz esse tipo de raciocínio, não foi em gráfico, não. Foi uma coisa mais visual, entendeu? Intuitivamente. Eu não sei se todo mundo que respondeu pensa da mesma forma, mas a questão foi essa, entendeu? Eu não achei... Legal, olha só. Ela tão errada assim, não. Essa questão não estava, para mim, não estava tão errada, não. Não, é que na sua explicação, o que você falou? Você falou assim, olha, tem o imóvel popular, mas tem um outro que não é exatamente popular, mas que acaba tendo uma maior possibilidade, um mercado mais aquecido, mais gente tentando comprar. Então ele acaba indo junto nessa onda, né? Digamos assim. Só que, olha só, essa afirmativa estava falando de... Está falando de aumentar, não? Aqui é baratear o custo. Tornando mais barata a construção. Quer dizer, se esse monte de gente está construindo, será que tijolo vai cair de preço? Será que cimento vai cair de preço? Será que a hora do pedreiro vai ficar mais barata porque tem um monte de gente construindo? A tendência é o contrário, né? É que se o mercado está muito aquecido, aí você chama um pedreiro para vir para sua casa para fazer uma pequena reforma, ele vira para você e fala assim, doutor, só posso vir daqui a 2 semanas e é R$ 1.500 se quiser.
Por quê? Porque ele está por cima da carne seca, ele acha que tem emprego para a hora que ele quiser, se ele estalar o dedo, ele tem gente chamando ele e tal. Então, A lógica também, professor. Eu usei a lógica da procura. Se você tem um item que você tem uma facilidade de compra, quem está vendendo, ele vai querer lucrar. Então, ele vai aumentar o preço. Eu usei então, essa lógica. o problema Então, é que tanto sobe para os imóveis, quanto sobe também o material usado. o custo de produção não tem como cair. Você ainda poderia falar assim, ah, não, mas outros imóveis podem ter uma concorrência maior e aí tentarem ganhar, igual a Anne falou, né? Imóveis que não eram exatamente aqueles do Minha Casa Minha Vida, eles se veem encalhados, aí o cara fala, não, eu tenho que vender, eu tenho que concorrer com aqueles e tal. Mas em qualquer caso, o custo de fabricação dessas coisas, no meio de um boom imobiliário, só faz subir. A areia fica mais cara, o cimento fica mais caro, a brita fica mais cara, o arame fica mais caro, tudo. Porque acaba tendo uma demanda muito grande, né? Igual o gráfico estava mostrando ali. Com a demanda crescendo, puxa os preços para cima. Tudo bem? Beleza, vamos para a questão 3. Os dirigentes... Professor, Pois não. antes, essa questão, até voltando para essa questão, porque existe Minha Casa Minha Vida por classes. Tem o Casa Minha Vida A, B e C, e o A e o B são para imóveis não tão populares, são imóveis realmente bem mais caros do que a classe C poderia proporcionar. Então, isso puxa também os valores a serem bem mais altos. Justamente. E o interessante, Viviane, é que assim, como eu sei que tem variedades desse programa, tem faixas diferentes e tal, aí eu coloquei no enunciado da questão assim, ó, eu vou falar especificamente do aporte financeiro, do complemento que ele dá para a pessoa poder comprar. Né? No caso dos imóveis mais populares, se não me engano, eu acho que era 17 mil, 18 mil reais que a pessoa recebia para conseguir baixar o valor da parcela, idade de entrada. E aí, então eu tentei falar assim, vou focar num aspecto bem específico do programa, porque pode ter outros aspectos que têm efeito diferente. Tudo bem, obrigado. Vamos para a questão 3. Os dirigentes do Itaquaquecetuba, consegui falar, o Itaquaquecetuba Futebol Clube, time do interior de São Paulo, estabeleceram em R$10 o preço do ingresso para a partida semifinal do módulo D do Campeonato Paulista. Nem existe isso, tá, gente? Brincadeira. Tá, resultado, 82 pessoas compareceram ao estádio, apesar de 5 mil ingressos terem sido colocados à venda. Essas observações implicam que, aí, gente, 84% das pessoas falaram, o preço de equilíbrio para aquele espetáculo é provavelmente bem inferior a R$10. Não dá para tentar vender a R$10. Não vai aparecer ninguém, vai aparecer só os parentes dos jogadores que estão jogando lá no time. Então, nós estamos vendo aqui uma situação em que está acontecendo isso aqui, ó. Tem uma oferta, tem uma demanda e os caras fixaram o preço lá em cima. A R$10 está muito acima do preço de equilíbrio. Eu saio de R$10, vou até a curva de demanda, só 82 pessoas apareceram para assistir o negócio. Eu saio de R$10 e vou até a curva de oferta, não, aqui ó, tem 5 mil ingressos à venda. De 5 mil ingressos à venda, 4.918 sobraram. Ninguém quis chegar lá. Ó, o meu time, que não é o Itaquaquecetuba, o meu time que é o América Mineiro, ele está vendendo lá ingresso para o jogo lá em Minas com o valor de 1 quilo de alimento. 1 quilo de alimento perecível, vai lá e troca pelo ingresso. Um alimento perecível pode ser o quê? R$4, R$5. E mesmo assim, ele mal e mal consegue colocar 3.500 pessoas. Quer dizer, a torcida do meu time é desse tamanho, é pequena mesmo. Não dá para colocar preço de ingresso de São Paulo, Flamengo, Palmeiras.
R$100 o ingresso, R$150 o ingresso, tá? Então, mas de toda forma aqui, 85% de vocês acertaram facilmente esta. Vamos para a questão 4. Verdadeiro ou falso? Pode-se esperar uma expansão na demanda por carros usados quando o governo decide cobrar impostos mais pesados sobre os automóveis 0 km. 100% acertaram. Perfeito, certíssimo. Vamos embora, nem preciso explicar. Se você compra ou o carro usado ou o carro novo agora está com imposto de lascar, vou ficar com o meu carro usado. Questão 5. Verdadeiro ou falso? Se o gerente de uma loja calcula a elasticidade e preço da demanda pelo seu principal produto e encontra o valor menos 0,6, ele logo percebe que não vale a pena fazer promoção com redução de preço daquele bem. Verdadeiro, pessoal. O que acontece? Se a elasticidade de preço é baixa, vamos dar uma olhadazinha aqui na fórmula. Ó. Vou colocar a elasticidade de preço é igual a variação de quantidades sobre variação de preços, né? E essa questão está dizendo que o resultado dessa continha aqui é 0,6. Menos 0,6, né? Porque a gente está falando do comportamento do consumidor. Preço sobe, quantidade cai. Tá, mas está aqui, menos 0,6. Se essa conta é verdade, eu posso passar esse termo para lá multiplicando. Então, falar assim, a variação percentual de quantidades vai ser igual a menos 0,6, ou seja, menos do que a variação percentual de preço. Se essa expressão aqui é verdadeira, se eu subir o preço, se eu reduzir o preço em 10%, a quantidade sobe 6. Porque esse valor aqui é a proporção das variações, né? Se eu subir o preço 10%, substitui aqui, ó. Coloca em vez de ΔP, coloca 10. Menos 0,6 vezes 10 vai dar menos 6%. Ou seja, vezes 10. Se eu... Tá difícil de escrever esse 0,6 aqui, ó. Pronto. Se eu multiplicar menos 0,6 vezes 10, vai dar menos 6. Em outras palavras, reduziu o preço em 10%, subiu quantidade só em 6. Subiu o preço em 10%, caiu quantidade em apenas 6%. Então, um produto cuja demanda é inelástica, a gente não faz promoção. O que a gente faz é cobrar um pouco mais caro. Ah, professor, mas agora eu tenho um desafio para você. O senhor disse que a elasticidade de demanda da cerveja é baixa. Porque o povo bebe cerveja quando está triste, o povo bebe cerveja quando está feliz, o povo bebe cerveja no carnaval, o povo bebe cerveja no Natal. Então o preço sobe e o pessoal compra quase a mesma coisa. Mas eu já vi um monte de propaganda fazendo promoção de cerveja. Como o senhor explica isso? Aí que tá, gente. Como é que tem um preço, né, um produto, que a demanda é inelástica em relação ao preço, ou seja, se eu reduzir o preço, eu não vendo muito mais, porque as quantidades são mais ou menos fixas. E por que então os supermercados fazem promoção de cerveja? Quem que consegue responder esse mistério da economia aí? Para atrair o consumidor? Exatamente, porque o cara não entra só para comprar cerveja. Ele entra para comprar carvão, ele entra para comprar carne de churrasco, ele entra para comprar salgadinho, ele entra para comprar pipoca, ele entra para comprar um monte de coisa. E aí você bota para lascar nos outros. Faz a promoção na cerveja e bota para lascar no salgadinho, bota para lascar no carvão, bota para lascar na carne do churrasco. Certo? Ok. Vamos lá para a questão 5. A questão 5 está dizendo assim, observe cuidadosamente o diagrama abaixo
sobre uma política pública de salário mínimo em um país hipotético chamado Brasil. Qual das afirmativas apresentadas a seguir é A falsa? questão 6, professor, desculpe. Eu saltei aqui, a 5? Ah, não, é que era 6 mesmo, é só o número que eu falei errado, né? Beleza. Pessoal, deixa eu desenhar o diagrama aqui para vocês saberem como é que é. Aqui era assim, ó, a gente tinha oferta, tinha demanda e tinha um salário mínimo fixado aqui bem altão. Tá, então aqui a gente tem a demanda por mão de obra, aqui a gente tem a oferta de mão de obra, e a gente tinha aqui, eu não lembro qual que era o salário, eu acho que era 450, alguma coisa assim. 450. Então imagine, tá, gente? Isso é uma questão velha. Hoje em dia o salário já está em 1.080, alguma coisa assim, né? Mas enfim. A ideia é que, se o governo sobe demais o valor do salário mínimo, essa linha vai ficando mais e mais alta. E a gente sai dessa linha, bate na curva de demanda e fala assim: as empresas só vão contratar esse tanto de pessoas. Mas a gente vai com esse salário até a curva de oferta e fala assim: procurando emprego, a troco de um salário mínimo, tem esse monte de gente aqui. Então eu tenho, às vezes, mais de 1 milhão de pessoas que procuram emprego, mas não conseguem, porque é apenas aquele valor. Aqui não é para dizer que o salário mínimo é ruim, tem que ser acabado com ele, não é nada disso. É só para explicar assim: o governo não pode sair aumentando o salário mínimo, dá ao bel prazer. Se ele fizer isso, ele pode criar desemprego. Ele pode fazer com que quem está empregado se dê bem, mas o número de pessoas empregadas pode até cair. Isso daqui não funciona assim de uma maneira tão trivial, igual a gente mostra no diagrama não, tá, gente? Às vezes tem efeitos de mais longo prazo, tem outras coisas em jogo também. Mas a mensagem continua sendo a mesma. O governo não pode achar que pode resolver o problema de renda simplesmente mudando o valor do salário mínimo. Porque se ele sobe esse salário mínimo acima do ponto de equilíbrio, ele vai ter mais pessoas desempregadas. Tá certo? Tá, então 73,7% de vocês identificaram a última resposta aqui, que fala assim, ó: ao estabelecer o salário mínimo naquele patamar, o governo acabou criando uma escassez de mão de obra, pois a taxa de desemprego caiu demais. Essa é a afirmativa falsa, né? Então essa era a que a gente tinha que ter encontrado mesmo, porque ela era falsa. O que se criou, o que se cria naqueles casos é desemprego. Questão 7. Observe cuidadosamente o diagrama sobre o impacto de impostos sobre o consumo no Brasil. Qual das afirmativas apresentadas é falsa? Aqui nós vamos ter que voltar lá para ver. Deixa eu mudar para a questão, para as perguntas, porque aí eu não me lembro mais como é que estava o diagrama. Confiram aí para mim se está aparecendo o diagrama do sorvete de casquinha. Sim. Está sim, professor. Legal. Então aqui está perguntando qual que a afirmativa é falsa, né? Então a primeira diz assim. Só lembrando o que aconteceu aqui, tá, gente? Houve a bifurcação, antes o preço era R$3, aí depois do imposto o consumidor passou a pagar R$3,30 e o vendedor ficou só com R$2,80. Então, comparado com o que era antes, R$3, o vendedor perdeu 20 centavos. Comparado com o que era antes, R$3, o consumidor se lascou em 30 centavos. Dos 50 centavos de impostos, o consumidor ficou com 30 e o vendedor ficou com 20, tá? Mas aí vem a primeira afirmativa, para a gente ver se é falsa. Antes da cobrança de impostos, aquele mercado movimentava R$300 mil por ano. Deixa eu ver se dá para saber, ó. 100 mil unidades vendidas, que está aqui, ó, a quantidade aqui a ordem de grandeza é em 1.000 unidades. 100 mil unidades vendidas a R$3. 300 mil, está certinho. Com a criação do imposto, o preço tornou-se menos vantajoso apenas para o consumidor, sem afetar o vendedor. Menos vantajoso apenas para o consumidor, sem afetar o vendedor. Essa afirmativa é falsa. A gente acabou de ver aqui que o consumidor passou a pagar R$3,30
o vendedor passou a receber só R$ 2,80. Então, prejudicou os dois. Prejudicou mais o consumidor, mas prejudicou também o produtor, tá? Então, essa é a afirmativa falsa. Só para completar, vamos ver. Segundo o diagrama, o peso do imposto caiu mais pesadamente sobre o consumidor do que sobre o vendedor. Verdade. O consumidor pagava 3, passou a pagar 3,30, se lascou em 30 centavos. O vendedor recebia 3, passou a receber 2,80, só se lascou em 20 centavos. E a última afirmativa. O governo arrecadou mais de 30 mil por período com a criação daquele imposto. Ora, vamos fazer a conta quanto que ele arrecadou. Ó. 90 mil unidades foi quanto que ele passou a ter de operação, né? E ele arrecadou 50 centavos com cada um. 50 centavos vezes 90 mil, multiplicar alguma coisa por 0,50 é a mesma coisa que dividir por 2. 90 mil dividido por 2 dá 45 mil. Então, de fato, o governo arrecadou mais de 30 mil reais, tá? A única afirmativa falsa é aquela que dizia que o preço tornou-se menos vantajoso apenas para o consumidor. Muito bem, essa foi a questão 7. Questão 8. Verdadeiro ou falso? O Brasil é um país que concentra grande parte dos impostos sobre o consumo e nem tanto sobre a renda e o patrimônio. Com isso, a tributação acaba acentuando desigualdades no país. Isso é verdadeiro, pessoal. Olha só, no nosso país, a gente cobra imposto sobre o litro de leite. E o litro de leite, na hora de ser vendido, não pergunta se o cara é milionário ou se ele é alguém passando por dificuldade. É diferente quando você cobra imposto sobre automóvel. Sobre automóvel, você fala, quanto custa o automóvel? Custa 300 mil reais. Pronto, eu posso cobrar um imposto bem pesado, porque esse cara é rico. Quanto que custa o seu automóvel? Ah, custa 30 mil reais. Eu posso cobrar um imposto baratinho, porque esse cara é pobre. Tá? Então, imposto sobre renda e sobre patrimônio obedece à capacidade contributiva da pessoa. E aí consegue ser justo. No Brasil, a gente não quer justiça tributária. A gente bota o mesmo imposto para todo mundo nos bens de consumo, tá? Isso acentua a desigualdade no nosso país. Questão 9. Verdadeiro ou falso? A maior parte da arrecadação tributária no Brasil vem de impostos sobre bens e serviços com a demanda inelástica em relação ao preço, como energia elétrica, combustíveis e telecomunicações. Não chorem, pessoal, mas isso é verdade. O governo escolhe tributar mais pesadamente aqueles setores em que o cidadão não tem como escapar. É de lascar mesmo, é de ficar indignado. No final das contas, quem paga imposto nesse país é principalmente o pobre. E o diabo é que esse dinheiro não volta. A gente não tem tantos bons serviços públicos como deveria ter. A questão 10 fala, verdadeiro ou falso? Um desafio dos gestores da política econômica de um país é estimular expansões da demanda por bens e serviços que sejam compatíveis, ou seja, proporcionais, com os deslocamentos da oferta, para que não haja inflação. Pessoal, olha só o que acontece se você tiver um diagrama de demanda e oferta, preço e quantidade, né? Aí vamos supor que a gente esteja falando aqui de alimentos, tá? Aí tem aqui a oferta de alimentos e tem a demanda de alimentos. Se a gente fizer crescer só a demanda por alimentos, olha o que acontece, ó. O novo equilíbrio passa a ser lá em cima. Mas se eu deslocar a demanda para a direita desse jeito aqui, e eu também deslocar a oferta para a direita aqui, aí a gente sai desse ponto de equilíbrio e vai para esse ponto de equilíbrio. Em outras palavras, o preço não muda e tem mais gente comendo. É isso que a gente quer nesse país. A gente quer expandir a demanda, ou seja, oferecer empréstimo subsidiado, oferecer programa de renda complementar, oferecer um Bolsa Família mais justo, tal. A gente quer tudo isso. Mas não dá para fazer só isso. A gente tem que melhorar as condições de oferta.
Como é que a gente melhora as condições de oferta? Reduzindo custos das empresas. Para reduzir custos, a gente tem que tirar a burocracia, reduzir tributação, a gente tem que melhorar as estradas, as ferrovias, os transportes em geral, a gente tem que cuidar de saneamento básico, a gente tem que ter mais segurança pública, de modo que a empresa não tenha que contratar tanto de segurança particular. Então, se a gente tiver condições de oferta crescendo junto com a demanda, aí o preço não sobe e a gente tem quantidades cada vez maiores. Aí o Brasil está ficando próspero. Então, essa afirmativa é verdadeira. Certo? Perguntas, comentários, reclamações ou sugestões para a gente terminar? Viviane, Elane, Vanessa, Crislaine, Kleberson. Oi, Kleberson, tudo bem? Júlia. Júlia Milena. É Milena, né? Todo mundo chama de Milena. Duda. Alguém tem mais alguma perguntinha? Não, professor. Para mim tá tudo certinho. Vanessa está dizendo aqui tudo certo, professor. Diga lá, Milena. O senhor está disponibilizando ainda aquele tempo durante a semana para tirar alguma dúvida? Sempre. Sempre. É só a gente marcar o horário, tá, gente? Pode falar comigo no privado ou mandar e-mail. E aí a gente sempre encontra uma horinha, pode fazer uma reunião assim, ou só com uma pessoa, ou com duas pessoas. A gente pode fazer isso e tirar todas as dúvidas, tá certo? Tá certo, professor. Obrigada. É que eu tive Legal. um imprevisto e não pude acompanhar essa aula desde o início. Aí fiquei um pouco perdida no início. Tá bom, tudo bem. Vão ser 4 fichas para a segunda VA também? Sim, pessoal, esse é o nosso intuito, tá? Então, ao longo ainda dessa semana, eu devo divulgar a 6ª lista de exercícios. Mas eu vou dar um tempinho bom para vocês, assim, tipo até quarta-feira que vem, tá certo? Incluindo um final de semana no caminho para vocês poderem trabalhar com mais calma aqueles de vocês que têm muitas tarefas aí durante a semana, seja cuidando de menino, seja trabalhando meio expediente, trabalhando expediente inteiro, da maneira que for, quando a gente deixa... Não, tem a feira também, essa semana que vem, as feiras de... Aí a gente também vai estar um pouquinho... que a gente, assim, temos que participar lá da feira, né, da imersão de ciências do consumo. Uhum. Então, a gente vai estar um pouquinho com a corda no pescoço essa semana, né? Tudo bem, eu boto lá para quarta-feira o prazo para entrega, tá bom? E quais são os assuntos, professor, as fichas? Eu posso olhar e avisar para vocês lá no chat na hora que eu puser o link. Ok. Tá bom? Beleza, pessoal. Então, vou encerrar aqui a nossa gravação. Muito obrigado pela participação e, como sempre, eu fico mais uns minutinhos se alguém quiser tirar alguma dúvida específica, trocar ideia.